Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula eu vou lhe ensinar como utilizar do afundo para recrutar mais o seu glúteo. Como que eu faço afundo? Pensando em recrutar mais meu glúteo e não dando um enfoque muito grande na minha coxa, no meu quadríceps. Então, o afundo a gente também pode realizar ele de diversas formas. A gente pode realizá-lo utilizando anilha ou segurando um peso aqui próximo ao meu peito. A gente pode realizar utilizando 2 halteres, um de cada lado. A gente também pode realizar utilizando uma barra, levantando a barra do chão. Nós também podemos utilizá-lo com as barras nas costas. Podemos utilizar também no Smith. Podemos também realizar passadas, que seria basicamente o mesmo que o afundo, só que alternado, tá? A questão de como trabalhar o glúteo é a mesma nos dois exercícios. Só que antes de entender o afundo, eu queria te fazer uma pergunta. O que você sente quando você faz o afundo? Você sente a perna da frente? Você sente a perna de trás? E qual parte da sua perna? A parte de cima, o seu glúteo, o que você sente? Olha, o afundo, se você estiver sentindo a perna de trás, me desculpe lhe dizer, mas você precisa melhorar ainda o movimento. E muito, tá? Porque a perna de trás, ela é só um apoio. O que faz força é somente a parte da frente. A perna de trás ela é só um apoio, só um ponto de equilíbrio que você tem durante o exercício. E para a gente entender como a gente utiliza a perna da frente, a gente pode utilizar de um educativo, onde a gente vai segurar. Você pode fazer em casa, tá? Não precisa necessariamente ir para a academia fazer. Você pode segurar seja na janela, pode segurar numa mesa, em algum lugar, alguma coisa que seja firme, que aguente seu peso. Tá? Se você for utilizar uma cadeira, a cadeira vem arrastando, não vai dar para realizar o movimento. Então utilize algo firme, uma base firme para você fazer esse educativo. E aí você vai realizar o movimento de afundo, segurando lá onde o seu apoio, só que você vai fazer o movimento somente com a força da perna. Então você vai retirar a perna de trás do chão, não vai apoiar mais o pé de trás no chão e vai fazer a força somente com a perna da frente. E aí você vai entender que a força vem da perna da frente e não da perna de trás, tá bom? Depois que você entendeu isso, a perna de trás é só um apoio, como a gente realiza o movimento? Como que a gente faz esse movimento pensando em pegar mais glúteo? Primeiro ponto é a posição da perna. Como que fica minha perna, como fica meu joelho, como fica meu calcanhar. Para você realizar esse movimento, você deixa o seu joelho embaixo do seu calcanhar. A perna da frente está o joelho embaixo do calcanhar. E a perna de trás, o quadril embaixo também do seu joelho. Se eu deixar o meu joelho muito à frente do meu tornozelo, pensando na perna da frente, logicamente, eu vou utilizar mais o meu quadríceps. Se eu focar também em pressionar o meu calcanhar para o chão, eu vou focar também no meu quadríceps. Então, quando você for realizar o afundo pensando em pegar glúteo, você não vai deixar o seu joelho passar da ponta do seu pé. Se você deixar o seu joelho passar da ponta do seu pé, você vai utilizar mais o seu quadríceps e menos o seu glúteo. Porque a questão ali é a gente utilizar mais o movimento do nosso quadril para fazer a força. Então a gente não quer utilizar muito da articulação do joelho, a gente quer utilizar mais a articulação do quadril. Se eu utilizar mais a articulação do joelho, eu vou utilizar mais o meu quadríceps. Se eu utilizar mais da articulação do quadril, eu irei utilizar mais o meu glúteo. E essa é a ideia. Como que a gente vai utilizar mais da articulação do quadril para pegar mais glúteo. Beleza. Como também no agachamento sumô, você vai chegar o seu tronco levemente para frente, para que você consiga alongar mais o seu glúteo, para depois, quando você for subir, você dar conta de contrair mais o seu glúteo. E aí você vai realizar o movimento tentando contrair o glúteo somente com a perna da frente, tá? Somente a perna de apoio da frente. E quando você for subir, tenta contrair somente o glúteo. Tenta subir, tenta realizar o movimento contraindo o glúteo. Tenta realizar o movimento contraindo o glúteo o máximo que você der conta. Se fosse uma passada, tentava contrair o glúteo levando o seu corpo para frente. Levando o seu corpo para frente. Você contrai o glúteo levando o seu corpo para frente. Isso também funciona muito no Smith. Então, quando você for realizar o Smith, sem a perna de trás de apoio, qualquer movimento que você for realizar ao fundo, sem a perna de trás de apoio, leve o seu quadril para frente. Focando em contrair o glúteo, tá? Para frente. Para você levantar, levando o glúteo
contraindo o glúteo, levando o quadril para frente. Esse padrão de levar o glúteo a gente não está acostumado. A gente está acostumado muito a utilizar somente o padrão de fazer a força com o joelho, porque é mais fácil também para a gente. Então, no início, pode exigir bastante treino, tentando acertar a técnica para melhorar sua performance, tá? Nesse movimento. Alguns pontos. Quando for realizar o movimento, o joelho vai estar abaixo do meu calcanhar, a perna de trás vai estar acompanhada com o meu quadril, joelho e quadril. Levei o meu tronco levemente para frente, mantendo o meu peito estufado, sempre mantendo a curvatura da minha coluna, contraindo o meu abdômen. E aí eu vou realizar o movimento focando somente em contrair o glúteo, tentando contrair o máximo que eu der conta do meu glúteo, fazendo com que ele faça a força para com que eu realize o movimento, Esses são os pontos que você tem que ter quando for realizar o afundo, focando em glúteo. Se você tem uma mobilidade boa, você pode utilizar de step para trabalhar com amplitude maior de movimento. Posso utilizar um step na perna da frente, posso utilizar um step na perna de trás, posso utilizar um step na perna da frente e na perna de trás. Eu gosto muito de utilizar esse exercício no Smith, quando a pessoa já tem uma boa estabilidade, tá? Porque às vezes, no início, você pode ter um pouco de desequilíbrio quando for realizar o afundo, mas continue realizando ele também para você trabalhar seu equilíbrio, trabalhar os seus músculos acessórios naquele movimento. Afinal, você só consegue realizar força com mais segurança, consegue trabalhar com cargas maiores com mais segurança, à medida que seu corpo dá conta de se estabilizar, tem uma boa estabilidade quando for realizar o movimento. Sempre mantendo o joelho acompanhando a ponta do seu pé, logicamente, tá? Não vai deixar seu joelho entrando ou não. Então é isso que vai afetar a estabilidade. Porque se eu estiver utilizando muita força, né, realizando com a carga maior, às vezes meu joelho cai um pouquinho para dentro e depois volta. E isso é um movimento que o joelho não é feito para fazer. Eu já lesionei dessa forma, tá? Mesmo com a carga leve. Eu lesionei com a carga leve no leg press. Meu joelho entrou, saiu. Tum! Já senti meu joelho na hora. Então mantenha sempre ele alinhado com o seu pé. Dependendo do seu joelho entrar, tá? Pode ser também uma falta de glúteo médio. Então, às vezes, você precisa fortalecer também seu glúteo médio quando for realizar esse movimento. Então, toda vez que você tiver, às vezes, um valgo, às vezes é falta de fortalecimento do glúteo médio, na maioria das vezes. Posso realizar esse movimento no Smith. No Smith, da mesma forma. Eu não vou deixar a barra sobre o meu quadril. Olhando de lado, a barra não vai ficar sobre o meu quadril. Meu quadril irá ficar um pouquinho para trás, para que eu consiga realizar o movimento utilizando o máximo que eu der conta do glúteo, sem utilizar a perna de trás, só utilizando a coxa da frente. Coxa não, né? O glúteo. O glúteo ele vai ativar tudo, tá? Mas foque somente em realizar a força com a perna da frente. E na passada, eu vou realizar o movimento só jogando o glúteo para frente, tentando contrair mais. Então esses são os pontos que você tem que saber se você quiser recrutar mais glúteo no afundo. Sempre focando em contrair seu glúteo. Coloca a mão lá no seu glúteo e continua tentando realizar força para contrair ele, que um dia você vai dar conta de realizar um movimento com excelência. Exige muita prática, principalmente nesse tipo de movimento. Espero que eu tenha agregado com essa aula para você e nos seus treinos. Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula.